Aleluia, bom dia. Deixa eu só abrir o meu iPad aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Há algum tempo, nos últimos retiros de casais que teve aqui, eu pensei, poxa, por que a gente não faz um retiro de casais em que eu e o Telmo ministre para os casais? Porque todos os retiros eu fui convidada para ministrar aqui, mas eu sempre, a Yalane dizia assim, ó, divide o horário, o momento de culto, né, de ministração para ti e para o Telmo. Mas eu entendo o meu lugar de esposa, e uma coisa que a mulher deve sempre fazer é dar honra ao homem. Eu não preciso ministrar, o Telmo ministra. Então, eu sempre abri mão de ministrar para que ele ministrasse. E às vezes, sempre Deus me dava uma palavra específica, mas eu não conseguia trazer, porque eu precisava de tempo. Então, eu dizia, Telmo, vai lá e ministra. E depois era o pastor Juscelio. Mas ano passado eu pensei sobre isso. Eu falei, Deus, seria tão bom se a gente pudesse ministrar com o nosso rebanho sobre casamento. Eu acredito que muitos de nós carregam uma palavra, carregam uma autoridade, e eu posso dizer para vocês que uma das maiores feridas na nossa vida que foi curada foi o nosso casamento restaurado. E Deus restaurou a nossa casa, restaurou o nosso casamento, e eu creio que flui uma unção de cura de nós para casamentos. Nós acreditamos no casamento, eu acredito no casamento. Eu acredito no poder da aliança, eu acredito... realmente eu dou valor à família. A gente estava viajando semana passada, eu, a Vitória e a Isabela, a gente foi ministrar em Florianópolis, e fomos nós três. Eu fiz uma viagem de mãe e filhas, que a gente fazia tempo que não tinha esse tempo só nós. E quando eu estava no quarto do hotel com elas ali, a gente estava brincando e rindo, eu comecei a chorar de alegria. Eu falei, Deus, que presente precioso é a família, ter filhos. Que valioso, sabe? Que poderoso receber uma mensagem do marido, estou com saudade, e dizer, amanhã eu estou voltando. Mas o mundo tem pregado totalmente ao contrário disso. As pessoas não têm mais cultivado um casamento saudável. A gente fala hoje muito sobre saúde em todas as áreas. A gente vai falar sobre saúde alimentar, saúde, empresarial, em equipes. Eu sei que aqui tem donos de clínica, homens e mulheres são empresários. Você tem, e isso também é servir a Deus. Eu quero deixar claro aqui que aquilo que você faz não é separado de quem você é. Deus está recebendo, sabe, aquilo que você é. Seja você um médico, seja você um administrador, seja você um professor, seja quem quer que você seja, um pastor, Deus está recebendo. Não existe aquilo que é feito na eclésia que é mais santo e aquilo que é feito lá fora é menos santo. Não existe. A sua vida é um sacerdócio santo a Cristo. Tudo que você faz. E eu vou falar aqui de primeira mão. Eu já falei para as alunas do Casa de Isabel, mas eu vou falar aqui. Sinto confortável para fazer isso. Em 2024, Deus começou a trazer para mim uma palavra que... é como se Ele dissesse, eu quero abrir uma porta nova e eu quero que você passe nessa porta primeiro, depois muita gente vai passar depois de ti nessa porta. E eu falei, Deus, mas será que não é empolgação da minha parte? Será que eu não estou tão empolgada? E uma das coisas que eu e o Telmo a gente faz lá em casa, quando a gente está com algo novo para fazer, a gente já não corre para executar. A gente usa uma expressão, vamos jogar no fogo, sobreviver de Deus. E eu joguei aquele desejo no fogo em 2024, e aquele desejo permaneceu. Com o fogo ele se tornou mais purificado. Deus mexeu nas motivações, eu tive entendimento. E para a glória de Deus, esse mês passado, eu comecei a faculdade de nutrição. Então daqui a pouco vocês vão ter uma nutricionista. Eu tomei por decisão, porque eu acredito que nós... E dos pensamentos que me vinha é assim, mas tu já tem 48 anos. Esse ano eu faço 49. Então eu paguei ele para dizer isso. Mas, tudo combinado. Mas,
Quando eu fui tirar minha carteira, que o Telmo falou ontem, com 35 anos, eu também me achava velha com 35. Eu dizia, já não dirigia até 35, todo mundo me leva para onde eu quero, aquela coisa toda. Não tinha Uber na época. Mas mesmo assim eu tirei a carteira e já vai fazer 15 anos que eu estou com a carteira de motorista. E como tem me ajudado no meu propósito. E eu pensei, os 4 anos de faculdade vão passar de qualquer jeito, eu me formando ou não. Então eu vou otimizar o meu tempo, que 4 anos passem e que nasça uma nutricionista. Então, se eu já era chata com alimentação, se prepare. Mas por que eu estou falando isso? Eu quero dizer para você, não se limite. Posso ouvir um amém? Amém. Não se acomode. Não existe crescimento sem desconforto. Quando eu alcançar o canudo e ser realmente uma nutricionista, eu quero correr atrás de uma especialização, depois de um mestrado. Quem sabe eu ainda posso fazer até um doutorado. Amém? E eu quero incentivar você a não parar de estudar, a crescer. Sabe, a buscar melhorar. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz assim para ela, eu vou melhorar. Não, mas não é assim, eu vou melhorar. Fala para ele assim, eu vou melhorar, tá? Você vai ver. Teve marido que falou assim, tá bom, eu espero. Ano passado foi muito especial, fiz 25 anos de casada aqui. Eu não fiz festa porque eu já tinha feito o casamento da Vitória, foi muito caro. A realidade da vida, não deu para fazer 2 festas, né? No próximo ano não deu. Então, assim, a gente sacrificou as nossas bodas de 25 anos, mas glória a Deus, eu comemorei aqui no Retiro, foi muito bonito. E esse ano a gente fez já 26 anos de casados. E eu tive muitos momentos importantes nesse retiro. É o seu 3º, né? O primeiro retiro que a gente teve aqui nesse lugar, tinha já acabado a ministração, e de repente Deus me deu uma palavra para os homens. Quem estava aqui naquele ano? Os homens estavam aqui naquele ano. E muita gente já tinha ido embora, ido, né, jantar, e tinha homens aqui, e eu recebi uma palavra de Deus, eu falei, eu vou liberar a palavra. Eu lembro que eu peguei o microfone aqui mesmo, aqui embaixo, e eu liberei palavras de que Deus estava entregando algo totalmente novo para alguns homens aqui. Deus estava mudando os homens de nível. E realmente eu ouvi muitos testemunhos a respeito dessa mudança. Muitos homens aqui depois vieram me contar, suas esposas, que houve mudanças. Ano passado, quando eu cheguei aqui, que eu cheguei naquela porta, eu olhei para cá e eu falei, que legal, que ideia linda que eles tiveram. Porque eu olhei para essa tela aqui, para tudo, parece que tudo que estava aqui era decorado com relógios. Aí eu falei, que ideia bacana que a Lani e o Disseu tiveram. Olha, eles decoraram com relógio. Mas por que decorar com relógio? Eu sentei aqui na frente e comecei a olhar e não era um relógio. Era uma luz que parecia um relógio. Eu falei, depois eu vou rir com eles que eu achei que era relógio. E Deus falou assim, não foi tu que achou que era relógio. É que eu disse para eles que eu estou contando um tempo e que é a última chance para algumas pessoas que estão aqui. Era como se o relógio tivesse 5 para meia-noite, na visão que eu tive. E o Senhor falou, avisa que é a última chance de algumas pessoas que estão aqui. E esse ano que passou, a gente viu muitas pessoas perdendo essa chance. Tem casais que estavam aqui ano passado que já assinaram o divórcio, infelizmente. Porque coisas vieram à luz. Teve oportunidade de perdão, de pedido de perdão, teve oportunidade de restauração. Aí você pensa, e esse ano? E esse ano, eu cheguei aqui e falei, Deus não falou nada? Eu falei, eu também não vou inventar nada na minha cabeça, que se Deus não falou, Ele não falou. Só que hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui, eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu sei que existe um portal nesse retiro, existe algo que o Senhor quer fazer nesses dias, não é um simples retiro. E aí a palavra do Senhor veio sobre a minha vida e falou, filha, eu estou vindo com misericórdia. Eu estou vindo com perdão. Eu vou tirar a culpa. Eu vou restaurar. Eu vou tirar aquele que está jogado no pó e vou levantar ele.
Mas eu pensei, Deus, amém, o Senhor vai confirmar a palavra. Daí a Maressa confirma que Deus está aqui com misericórdia. Eu quero declarar essa palavra. Você está sendo hoje alçado pela misericórdia de Deus, levantado, não é pelas suas forças, é pela misericórdia de Deus. Porque às vezes a gente não tem força, é Deus que alça, é Deus que levanta. Se você tem passado dias de cansaço, vontade de desistir, se você está questionando tudo, Deus está aqui hoje para te levantar. E eu acredito muito nesse portal que existe aqui nesse retiro. Mas como eu falei, nós estamos falando muito sobre saúde. Saúde relacional. E nunca foi tão importante ter uma igreja saudável. Pessoas saudáveis. Gente, está difícil falar com gente saudável. Está difícil ter uma conversa saudável com as pessoas. As pessoas estão ficando muito doentes, egocêntricas. Elas estão se afastando cada vez mais daquilo que Deus queria para elas. E não digo que eu não estou apontando para o outro, porque eu percebo uma dificuldade grande de, por exemplo, cultivar o nosso casamento, cultivar a maternidade, cultivar a presença com os filhos, cultivar no casamento. E o cultivo fala do que, gente? De saúde. Quando a gente cultiva, cresce, dá certo. A minha avó, ela foi dona de loja a vida inteira. Hoje ela tem 94 anos. Ela não tem mais a loja dela. Era uma loja de roupa feminina, roupa para criança. E a vida inteira ela trabalhou e ela dizia assim, filha, um dos segredos da loja da avó dar certo, que atravessou gerações, agora a minha tia está com a loja, um dos segredos que eu nunca fali, que eu paguei as contas, eu construí um prédio, a minha avó sempre tinha um carro novo da época. Ela falou assim, por que, filha? Eu sempre cultivei, eu estava presente, eu estava junto no meu negócio. Então a saúde, eu entendo que ela vem do tanto que a gente está disposto a se dedicar àquilo. Hoje a gente fala assim, as pessoas falam assim, eu gosto de relacionamento de baixa manutenção. Isso é mentira. Aquela minha amiga é de baixa manutenção. Ou aquela pessoa, meu casamento é de baixa manutenção. Não existe. Casamento, relacionamento, precisa de cultivo, precisa de investimento, de tempo, de recursos. Espiritualmente falando, não tem como. E eu queria trazer aqui algumas características que eu acredito que sejam de um casamento saudável. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero deixar claro uma coisa. Eu tenho uma frase que eu sempre falo e para mim ela é uma verdade dentro da minha vida. Ela se tornou uma verdade. Que Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Então, muitas vezes, se Deus der o casamento restaurado para alguém, a pessoa que não está restaurada vai destruir o casamento restaurado. Nós temos um caso lá na igreja de uma mulher que o marido dela era alcoólatra e ele não ia na igreja, aquela coisa toda, e ela ia sempre presente, estava sempre envolvida. E a gente sempre orava pelo casamento dela, orava para que aquele homem se convertesse, tal, até que chegou o dia de que o homem se converte. E o cara era muito legal, o marido dela. Enquanto ela sempre chegava na igreja, sempre com aquele sofrimento, ela sempre chegava com uma história triste, porque ele chegou ontem, embriagado, porque... E a gente sempre tentando, de repente, ele chega, se converte, se batiza, começa a se envolver, ele era até mais legal que ela. E todo mundo ficou amigo dele, e dizia assim, aí ela aparecia nas comunhões lá dos grupos de convívio, e o teu marido, hoje ele está de plantão, está trabalhando. Que pena, o pessoal dizia. Aquilo começou a incomodar ela. Porque a grande verdade é que ela usava da situação que ela tinha para obter uma atenção. E a pior coisa que nós vamos ter é mulheres carentes. Elas estão prontas para vender a família, o marido e os filhos para receber atenção. Eu estava ali... Os homens assim, pastor, hoje tu vai pegar as mulheres, né? Me ofereceram dinheiro, gente. E aí tá. Aí ele começou a vir, gente, essa mulher começou a ficar imunada, começou a ficar brava, eu comecei a conversar com ela. E um dia, eu disse, eu vou pegar ela.
Eu estava na frente do púlpito, ela passou por mim meio assim que foi? Ai, porque agora assim, agora ele só quer saber de grupo de convívio, vai jogar futebol com o pessoal. Eu falei assim, pois então, vem cá, deixa eu falar uma coisa contigo. Não seja usada pelo diabo. Daí ela me olhou. E eu falei para ela, eu falei assim, olha, o que Deus te deu é um presente, esse homem realmente, genuinamente se converteu. A tua fé com Cristo é baseada naquilo que Deus pode fazer. Ele não, ele está convertido porque ele ama Deus. Talvez tu estava aqui na igreja porque tu queria a conversão dele, agora ele não ficou mais tão legal quanto tu queria, agora tu não é mais sendo das atenções, e aí todo mundo descobriu que o legal da relação é ele. Para resumir a história, gente, ela fez esse homem se desviar, ela foi entristecendo o coração dele, e hoje eles estão fora da igreja. Então, Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas, porque pessoas restauradas restauram casamentos. Mas eu acredito que existem algumas características de um casamento saudável. Eu queria falar aqui. Eu não tenho muita experiência, só 26 anos. Tem gente aqui com muito mais tempo do que eu de casamento. E com 26 anos eu posso fazer um esboço aqui e compartilhar com vocês e tentar desenhar aquilo que eu acredito, biblicamente falando, e também com a minha experiência, o que pode trazer e as características desse casamento. Uma coisa que eu aprendi no casamento é que cada estação carrega um fruto apropriado. Cada estação tem um alimento apropriado. Hoje, estou iniciando uma faculdade, que para mim é um desafio. A primeira aula foi sobre normas e muitas coisas. Mas por que eu estou desfrutando dessa estação agora? Eu tenho uma filha casada, uma de 11 para 12 que já está começando a se governar. Meu marido me apoia, é a minha estação. Mas talvez uma mãe que está com 2 filhos pequenos em casa não seja o momento dela, você entende? Cada estação tem um fruto apropriado e a sabedoria é degustar daquele fruto. É se apoderar daquilo. Há alimentos que sustentam muito bem um bebê, mas que mataria um adulto de desnutrição. É muito bom para um bebê, mas para uma pessoa madura e adulta vai desnutrir. O seu casamento, lá no começo, o que nutria ele já não é suficiente para nutrir agora. E principalmente a mulher quando ela entra na perimenopausa. Aí, meu filho, você vai entrar, ela vai te diagnosticar completa, vai dizer o que vale e o que não vale a pena. Quem passou dos 40 que levanta a mão, homens e mulheres? Olha isso. Agora eu pergunto para você. É a grande maioria. Eu pergunto para você. Deixa eu fazer uma pergunta clara. Não sei se aconteceu aí. Quando você fez 40, não deu aquele... Meu Deus, 40 anos, metade. Eu pensei assim, cheguei praticamente na metade. Não é isso? Agora eu pergunto para você. Você tem desfrutado... diferente das coisas, você tem que pensar, não vou gastar meu tempo com isso, eu não vou ficar chateada por aquilo, será que vale a pena eu ponderar essa situação com ele ou com ela? Não mudou até agora? Não, mas vai mudar em nome de Jesus, porque tu mudou depois dos 40, bastante coisa, então não vem com essa desculpinha não. E o casamento, ele também possui estações. Existem fases em que o casal precisa aprender a sobreviver. Depois ele aprende a construir. Pode ficar aí, agora tu vai ficar. Ele aprende a multiplicar e a desfrutar. Eu acho que a última lição é desfrutar que a gente aprende. Mas o problema é que muita gente quer um casamento maduro com atitude infantil. Não dá para ter um casamento maduro com atitudes infantis. E eu acredito que o desenvolvimento de um casamento saudável acontece quando a gente corresponde bem às nossas estações. A Bíblia vai dizer assim para a gente, que a sabedoria constrói, mas é o discernimento que mantém aquilo. É o que vai... Aquilo que você vai construir, que construiu vai ser preservado. Então, às vezes, você tem muita sabedoria para fazer algumas coisas, mas pouco discernimento para manter aquilo que Deus te deu seguro. Então, mais importante
do que construir é manter o que se construiu. Quantas pessoas que nós já vimos construir um casamento, construir uma empresa, construir tantas coisas e de repente caiu, ela não soube sustentar porque faltou o que, gente? Discernimento, que vem com o quê? Maturidade. Quem discerne, cresce. E quem insiste em permanecer no passado, paralisa. Eu quero declarar hoje aqui que pessoas serão arrancadas do passado, aqui em nome de Jesus. Você vai ser arrancado desse ambiente do passado, porque, pastor, é que a minha família é assim, a sua família é uma coisa, você é outra. Você não é os homens da sua família. Mulheres, você não é as mulheres da sua família. E os casamentos saudáveis, eles não vão fugir dos processos, porque eles amadurecem. Eclesiastes 3:1 vai dizer assim para a gente, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu oro para que haja um discernimento hoje, na minha e na sua vida, sobre os tempos de Deus. Que você não deixe passar nenhum cavalo encilhado, nenhuma oportunidade. Que você saiba aproveitar as oportunidades que Deus te oferece. Mas também que você saiba não passar por algumas portas que você tenha a certeza que não foi Deus que abriu. Primeiro, um casamento saudável entende que haverá batalhas. Uma pessoa saudável, ela não entra no casamento e diz assim, vai ser tudo perfeito, vai ser tudo lindo, porque essa pessoa vai se frustrar no primeiro dia, na primeira hora. Não existe casamento vencedor sem guerras vencidas. A pergunta nunca será, a gente vai enfrentar problemas? A pergunta correta é, como nós enfrentaremos os problemas? Uma das coisas que eu e o Thelma, a gente enfrentou quando a gente casou muito jovem, ele tinha 21, eu tinha 22, pasme, eu sou 1 ano e 6 meses mais velha que ele. Não parece, né? Paguei ela também. Mas nós casamos muito jovens, 21 e 22 anos. Então, a gente não sabia qual era a guerra que a gente tinha que lutar, a guerra que a gente não precisava lutar, a gente lutava todas as guerras. E a gente ficou muito cansado e muito desgastado. E uma das características nossas de maturidade na época, eu estou glorificando a Deus que isso não está sendo transmitido, eu posso ter mais liberdade, é que a gente era muito imaturo e a gente não sabia resolver os nossos problemas. Constantemente a gente precisava de ajuda. Nosso pastor na época sofreu. Ele já foi chamado na minha casa 2 da manhã para resolver uma situação simples. Quando a gente hoje para pensar pelos motivos que a gente brigava, dá vontade de rir. Mas aqui eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui, porque assim, ó, sempre o casal, assim, às vezes tem um que tem a personalidade mais forte, o outro cede mais. Né? Tem aquele que diz assim, onde é que a gente vai almoçar? Jantar, amor, tu escolhe. Vou dar um conselho para os homens, não faça isso. Homem, seja homem, decida. As mulheres, por mais que elas são metidas, elas são chatas, querem que você decida. Mulheres, espera aí. Meu filho, eu estou obedecendo a Deus. Eu não... Agora, mulheres, para de castrar esse homem criticando tudo que ele faz. Tudo que ele faz tem um... Gente, eu vou dizer assim, ó, tem um até que se levantou da cadeira. Eu vou dizer assim, ó, mas isso é diabólico. Eu já fui muito crítica. E às vezes a crítica da mulher é só para ela dar o pitafo dela, para ela mostrar que ela que sabe. Eu lembro do dia que Deus me abateu lá dentro da igreja, da Abapai. Deus me abateu lá dentro. Nós chegamos no Sisos Hall. Eu pensei, esse lugar está pronto. Que para quem não sabe, o Sisos era uma casa de festas que hoje é a Abapai Church. Eu falei, olha lá o palco, está tudo lindo. O púlpito pronto, tudo certo. Temo, vamos fazer o culto da semana que vem. Eu tenho assim, não, aquilo lá eu vou fechar. E eu vou fazer um púlpito diferente, em forma de arena. Eu falei, com que dinheiro? Não, mas nós vamos fazer porque não sei o que. Você não vai fazer nada disso.
Já está pronto. Lá na igreja, lá no outro lugar que a gente estava, não cabia mais. O meu ministério lá era pedir desculpa para as pessoas, porque elas não podiam entrar dentro da igreja, não conseguiam entrar, de tanta gente. Eu falei, não, nós vamos, vai ficar assim. E ele, como um bom homem, que o homem deve ser assim, ele... Pois eu vou fechar aquela parede lá e vou fazer um púlpito aqui. E eu falei, pois tu não vai. Dentro da igreja. E tinha um irmão lixando a parede com o olho arregalado assim, ó. E eu falei, pois, então, eu só saio daqui hoje com a arquiteta, dizendo o que deve ser feito. E então tá, a arquiteta está aqui, foi a Gabi, está aqui, não está a Gabi? Está lá atrás, a Gabi. Desde aquele dia a gente não é mais amiga. Ela foi minha daminha de casamento. Então chama a Gabi. Eu pensei, a Gabi com certeza vai concordar comigo. Esperei a Gabi chegar, a Gabi veio. Assim, Gabi, é o seguinte, olha a ideia dele, ele quer fechar aquela parede. E ele quer construir lá naquele canto, vai tirar mais. Qual é o nosso problema? Espaço. Um púlpito novo vai tirar espaço. Daqui a pouco a gente está fazendo 5 cultos de novo. E eu profetizei. Daí ele assim, mas se tirar vai ser poucas cadeiras. E eu falei, meu Deus, e ela chegou, Vivi, o Telmo está certo. Aí Deus falou assim para mim, senta lá, Cláudia. Aí eu falei assim, não, Gabi, mas não, ele está certo, porque olha só, falou isso, aquele dia eu saí da igreja pensativa. Primeiro porque eu afrontei. Quem aqui é casado, os dois são personalidade forte? Ui. Na hora que você levantou, eu vi raios e trovões saindo assim, ó. Raios e trovões. Mas sabe uma coisa que torna... Deixa eu te falar para você. É muito importante... Deixa eu trazer uma clareza aqui. É importante que o homem e a mulher entrem em acordo. E é importante que a mulher também possa ser a conselheira do marido e o marido ser o conselheiro da mulher. Eu acho que isso é muito importante. Porque eu não quero ver ele mal, eu quero ver ele bem. Mas existe um limite quando você quer entrar na jurisdição que é dele. Quando você entra na responsabilidade que é unicamente dele. Gente, eu nunca me preocupei na minha vida se a conta de luz estava paga ou não estava. Por mais difícil que a nossa situação estava, eu não me preocupava. Eu sabia que existia um homem no comando da nossa casa. E eu quero declarar hoje aqui que se existem papéis invertidos, o Senhor vai trazer um alinhamento na sua família. Se existe mulher nesse lugar de proteção, nesse lugar de... O Senhor vai dizer assim para você, filha, fica no seu lugar que eu vou levantar o seu homem. Isso é base da saúde do relacionamento do casamento. Mas eu percebi naquele dia que de repente eu já não queria mais aquele... Não era mais a minha preocupação, não era a cadeira, era que a minha opinião valesse. E às vezes a gente tem que ser humilde para ceder e dizer assim, olha, então tu está certo. Quase morri quando eu disse isso. Quase manifestei na hora que eu falei, então tu... Ai, a gente está rindo, mas olha, é tudo verdade. Porque a Bíblia fala, quando Davi estava trazendo a arca da presença para dentro de Jerusalém, Mical estava na janela. Toda mulher que fica na janela observando o que o homem está fazendo, ela torna-se uma crítica. Quando você está junto dançando, você não se torna crítica. Entra junto na dança com ele. Entra junto com ele nas situações. Ai. Casamento é uma aliança entre duas pessoas imperfeitas, vivendo no mundo imperfeito. Jesus nunca prometeu ausência de conflito. Gente, às vezes as pessoas olham para mim, para o Telmo, deve ser perfeito. Não é. Tem dias que dá vontade de muitas coisas. Sabe, tem dias que assim, agora ele estava gripado. Eu falei, meu Deus. E a gripe era assim, ó, era uma coisa assim, ó, dependia do que estava acontecendo, ele estava gripado, dependendo não.
Vocês já me entenderam. Você não está gripado, doente, tossindo, apiançado? Minha filha, quando um homem não tem pianço. É verdade, Dirceu. A gente não vai ter ausência de conflitos, a gente vai ter conflitos. Agora, a grande sabedoria é buscar como resolvê-los. É com grito, é com xingamento, é com ofensa, é lembrando o que ele ou ela fez em 1854. Aquele dia você falou, gente, vamos fazer uma coisa hoje aqui, vamos enterrar aquele dia. Vamos perdoar de verdade. E vamos dar uma folha em branco para a pessoa que está do nosso lado e dizer assim, olha, escreve de novo, eu espero que escreva certo. Escreve de novo. João 16:33 diz assim, ó, no mundo a gente vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora observa isso, Jesus não negou as aflições, mas ele ensinou uma postura. Qual é a postura? Bom ânimo. Tem gente que é chata, está toda hora reclamando, até quando está bom ela reclama. Isso eu falo um pouco também para as mulheres são reclamoninha. Vi que elas não falaram nada. Mas também tem um homem muito rabugento e ranzinza. Agora, a Bíblia fala assim pra gente, ó, é bom serem dois e não um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Lá em casa isso acontece muito. Quando um está caído, o outro está ajudando. O outro está falando, não, levanta. Vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Lembra daquela palavra que o Senhor te entregou. Lembra, não, eu estou contigo. Não se preocupa com isso. O tema é muito encorajador. Mas às vezes ele também cai. E eu tenho que estar de pé e dizer, amor, Deus é contigo. Estou aqui do teu lado para te ajudar. Foi quando eu aprendi que a gente não estava disputando quem tinha razão e quem não tinha, a gente era do mesmo time. E a gente estava junto. Tem de bom ânimo. Para de ser a pessoa chata que já começa a dizer assim, ah, mãe, nós temos que pagar isso, pagar aquilo outro, pagar aquilo outro, pagar aquilo outro. Sempre dizendo, ah, não vai dar certo, por causa que não vai dar certo, aquela vez não deu certo. Sabia que as suas palavras moldam o lugar que você está pisando. Quando eu comecei a aprender isso, que a minha palavra era uma direção profética para a minha casa, eu comecei a abençoar a minha família, eu vou conseguir. E lá em casa eu falo, vai dar certo. Nós vamos conseguir. Às vezes eu tinha uma palavra mais pessimista. E existem sim batalhas financeiras. Tempos difíceis, existem batalhas emocionais, espirituais, gente, tem guerra espiritual. Tem vezes que nós temos que entrar na nossa casa, pegar óleo de unção, botar a Cassiane no talo lá e expulsar os demônios. Porque tem espíritos malignos. Às vezes batalhas familiares, sua mãe, seu pai está doente. A gente enfrentou o câncer do meu pai há um ano e pouco atrás. Foi um facilitador para mim, ele não ficou me cobrando atenção. Eu tinha que acompanhar o meu pai na cirurgia, na reabilitação. Meu pai tirou metade da língua, estava com câncer. Eu precisava estar do lado do meu pai. Levei o meu pai para dentro da minha casa, com sonda. Eu que nunca tinha sido enfermeira, comecei a entender o que é lavar sonda, o que é aplicar sonda, tudo. Foi um facilitador do meu lado, falou, estou contigo, precisa de ajuda. Às vezes eu acordava de madrugada para ver se meu pai não estava com febre. Botei meu pai do lado do nosso quarto. Às vezes tem essas guerras na criação dos filhos. Às vezes vai ter um filho que vai incomodar um pouquinho mais. E a gente vai enfrentar. E se a gente não tem um casamento sólido, isso abala, porque um tem uma opinião, outro tem outra opinião. E por que não dizer, tem pastores aqui? Tem. Crises ministeriais. Traições. Ingratidões. E o problema nunca é a existência da batalha, porque tenho uma certeza disso, nós vamos enfrentar batalhas todos nós. O problema é quando o marido e a esposa começam a lutar um contra o outro no meio da batalha, em vez de lutarem juntos contra o problema. Às vezes a guerra está vindo e vocês dois estão se brigando, quando na verdade vocês têm que se levantar contra.
Por isso que o inimigo ele vai sempre tentar mudar o foco, fazer você enxergar o cônjuge como inimigo. Mas a guerra não é entre você e o seu marido. Em nome de Jesus, que haja paz hoje aqui. Que o marido não se alegre se a palavra está pegando as mulheres. E que as mulheres não se alegrem se a palavra está pegando o homem, porque é para vocês dois. O casamento ele não é um ringue, ele é uma trincheira. Porque o casamento de vocês dois está trazendo cura para os filhos. Esses dias o Telmo trouxe flores para mim. Ele faz uma miscelânea de coisa. É que ele acha que eu não gosto de receber flores. Eu gosto. Só que quando a gente estava numa situação financeira difícil, comprar um buquê de flores era muito caro. Concorda comigo? E eu precisava de um sapato preto. O que eu quero? Um buquê que vai para o lixo 3 dias depois, um sapato preto. Um sapato preto? Não é que eu não gosto de flores, mas naquele momento... Mas de vez em quando ele chega lá em casa com flores, porque ele fala isso, mas ele manda flores sempre. Aí, toca lá o interfone, Viviane Martinella, tá lá, vai... Um lírio, bem lindo, que eu amo. Chega o lírio. Daí a Bela já fica assim, quem é? Daí eu abro, daí está lá a cartinha dele, assim, ó, lê aqui comigo a carta do pai. Ela, Aí eu vou, agradeço ele e abraço. Outro dia eu fui abraçar ele e agradecer, amor, te amo, tu é a minha vida, tal. Quando eu olhei o olhinho dela brilhando na sala, olhando aquilo. Eu estou moldando e construindo a nova esposa, uma esposa que vai chegar, sabe, construindo nela esse coração. O casamento dos pais faz isso, mas o contrário também é verdade. Quando o pai ridiculariza a mãe, quando a mãe tira a autoridade do pai, quando você se briga na frente do seu filho, é a pior dor emocional que você pode criar. Você cria um lugar de insegurança. Segundo, eu estou só no primeiro. Um casamento saudável sabe escolher suas batalhas. Nem toda discussão merece resposta. E eu vou repetir, nem toda discussão merece uma resposta. Eu tive algo tão legal uma vez. Nós estávamos com o pastor Juscelio e Calulu, lá em Itajaí, e a gente foi sair para almoçar juntos a pé. E a gente estava saindo juntos, conversando e tal, e de repente a Lulu falou assim para o Juscelio, Juscelio, ela falou assim, deixa eu só interromper um pouquinho, é que esse caminho que a gente está seguindo aqui, é que tem uma grade lá na frente, eu acho. Ela falou, eu acho que a gente vai ter que voltar tudo isso e... Daí ele, com um amigo, comigo, ele falou, mulher, quando está comigo, tu nunca está perdido. Vamos lá, conheço com uma palma da minha mão esse lugar aqui. Vamos lá, chegamos lá, que tinha no final uma grade. Uma cerca. O que teve que acontecer? Tudo aquilo que a gente andou, a gente teve que voltar. Na volta, ele já voltou cabisbaixo. E ela não falou nada, ela não disse aquela palavra, eu te disse. E eu observando a situação. Ele assim, Thelma e Viviane, deixa eu falar uma coisa para vocês vão aprender isso com o tempo, mas sempre no nosso casamento, quando um tenta se orgulhar, Deus vai lá e abate na frente do outro. E é uma verdade. Nem toda opinião merece uma defesa. É a opinião dele, respeita. É a opinião dela, respeita. Será que a gente pode respeitar uma opinião diferente da gente? Olha bem para ele e fala isso. Em Telmo, né? Opiniões diferentes. Mas eu te respeito. Agora, nem toda opinião diferente precisa virar uma guerra. Olha, há momentos em que o silêncio ele preserva mais do que 1000 argumentos. E como mulher, eu vou falar algo para você, uma coisa que eu aprendi com Deus. É que às vezes, se não cabe a minha fala, eu posso dobrar o meu joelho e orar, porque Deus, de um jeito ou de outro, Ele vai falar. Provérbios 17:14 diz assim, começar uma discussão é como abrir uma represa. Antes que a briga estoure, retire-se. E às vezes se retirar é melhor. Às vezes quando a gente está numa conversa meio calorosa, eu e meu marido,
E que a gente está meio... quando já começa a sair da... a gente começa a sair da trincheira e começar a querer entrar, se virar um contra o outro no ringue, um tem que sair. Para voltar e dizer assim, me perdoa, eu acho que eu estava equivocado. Você às vezes até pensa que muitos casamentos morrem por grandes coisas, mas a grande verdade é que a gente como pastor vai dizer um índice muito incrível, que a maioria dos casamentos terminam por coisas pequenas. Vai desgastando. As discussões sobre a toalha em cima da cama, sobre a louça, o horário, sobre a família, tom de voz. Gente, às vezes você pode falar muitas coisas, mas depende de como você fala. Quer ver uma coisa que o homem detesta? É que parece que você está mandando nele. Eu sempre viajo sozinha para ministrar. Viajo muito sozinha para ministrar. Viajei muito sozinha com outra mulher tal da igreja. Mas o que acontece? A mala, né, gente? Mala, bolsa. E no avião, sempre pegando, botando, tirando. E esses dias eu fui viajar com o Telmo e eu estava igual aquelas mulheres tungonas. Já viu como é que é a mulher tungona? Ela não é feminina, ela não é doce, ela já entra em casa assim, ó. E eu estava assim no aeroporto, e eu pegando eu mesma a minha mala, quando um dia, eu pegando a minha mala e botando lá em cima, o Telmo com a mão assim para mim, ó. Querendo me ajudar. E o resto do avião me olhando. E eu falei assim, não precisa. Aí na hora o Senhor falou assim para mim, isso quebra. Sabe, o homem gosta de cuidar da mulher, de ser aquele que pega a mala pesada para ela. Isso tira a feminilidade, isso quebra até o desejo. Porque uma mulher muito mandona, o homem vai perdendo ele vai tendo até aversão. O homem gosta de mulher feminina. E enquanto a gente discute por coisas pequenas, o verdadeiro inimigo fica celebrando. Então, escolha suas guerras. O Telmo, ele foi militar por 20 anos no exército, mesmo pastoreando. E então, nós pastoreávamos uma igreja a 25 km da nossa cidade, lá no Treviso, uma colônia italiana. E o Telmo, ele é muito excelente no que faz. Você pode ver lá na igreja que não vai ter uma lâmpada quebrada, não vai ter nada. Eu já vou te contar o que ele faz. Ele chega na igreja, ele é o terror do zelador e de qualquer pessoa lá da igreja. Ele pega a câmera do celular dele e começa a bater foto assim, ó. Pá, manda para o zelador resolver. Acho que numa ida dele lá é mais de 30 fotos e com escrito o que é que ele precisa. Mas quando você chega lá na igreja, outro dia eu cheguei, o gramado, tudo perfeito. Eu falei, meu Deus, ele é excelente. E até lá na minha casa. Se tem um prego, um parafuso, não passa para outra hora. Se eu digo assim, Thelma, aquela porta está com problema, ele vai lá e resolve. Graças a Deus por isso. Lá na igreja, da mesma maneira. Só que a qualidade que eu tanto amo, que tanto me abençoa, também às vezes me irrita. Já viu isso? Porque ele também queria fazer um pastoreio excelente. E o que ele fazia? Ele marcava reunião 8 vezes por semana. Se a semana tinha 7 dias, 8 vezes ele marcava reunião. E ele ia em todas as reuniões. E eu tinha a Vitória, na época, muito pequenininha, Treviso, muito frio. Eu não conseguia acompanhar ele. E eu também, o que eu queria? Uma reunião para mim, né, gente? E a nossa reunião, e o nosso casamento, e a nossa família. Então, era o exército o dia todo, todas as noites, a igreja, reunião com o presbitério da igreja, reunião com o grupo de louvor da igreja, reunião. E um dia eu cheguei chorando para ele, falei, Telmo, pelo amor de Deus, está muito difícil. Ele falou assim para mim, ó, tu está querendo destruir meu ministério? Eu falei, não é por aí, não dá. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí o Senhor me deu uma estratégia, eu fui orar. E eu disse, na sala da minha casa, na madrugada, eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu sei que casamento não sobrevive sem cultivo. E tá, eu e a Vitória, a gente está tão sozinha. Eu não dirigia na época, a gente morava numa casa, numa rua sem saída, no meio do mato, gente. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? E eu comecei a orar. Senhor, toca no coração dele. Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Homem nenhum vai conseguir convencer ele
Gente, um dia, depois dessas orações, o Telmo chega na porta da nossa casa, chorando. Eu falei, que foi, Telmo? Pensei, alguém morreu. Ele assim, eu estou errando contigo. Eu preciso ficar mais tempo em casa. Eu vou começar a desmarcar essas reuniões, eu vou ficar mais com vocês. Então tem coisas que a gente não resolve batalhas falando, a gente resolve orando. A maioria das guerras, talvez ele já teve comigo, ele venceu orando. Nós não vamos vencer batalhas muitas vezes falando, algumas é para falar, mas outras a gente tem que se calar. Quantas de nós estragamos um final de semana inteiro por aquilo que nós falamos não deveríamos ter falado? Terceiro, um casamento saudável é construído com sabedoria. A Bíblia nunca disse que a casa é construída com amor. Ela disse que, lá em Provérbios 24:3, pela sabedoria se edifica a casa. O amor pode até iniciar o encantamento, mas a sabedoria que sustenta. O amor pode até emocionar, mas a sabedoria permanece. Eu vou falar algo para vocês, muito, muito lindo. Nós namoramos 3 anos e meio e casamos. E nós estamos juntos desde 1997. Nos conhecemos em 96, ele se apaixonou. E o que ele falou aqui é verdade. Eu estava numa formatura, eu pedi para minha mãe, eu nunca tinha ido num baile, nem nada. Eu disse assim, mãe, deixa eu ir na formatura da minha turma, do terceirão. E a minha mãe deixou. E eu fui. Quando eu cheguei na formatura, um rapaz começou a me incomodar. E ele começou a dizer assim, eu te dou 5 minutos para te ficar com alguém, se não ficar com ninguém, eu vou te agarrar. E eu falei, meu Deus, e as minhas amigas, ele é meio louco? O cara estava bêbado. E eu falei assim, e eu comecei a fugir desse cara com medo e tal. E eu entrei, as minhas amigas em comum eram amigas dele, e eu entrei lá e ele perguntou para elas, o que ela está? Ela está com medo? Não, porque aquele cara ali, ó, ele vinha com um copo de cerveja perto de mim, me incomodar e dizer, eu vou te pegar. E eu disse, meu Deus, é a primeira vez num baile. Aí na próxima investida daquele cara, o Telmo empurrou ele, disse assim, para, ela é minha namorada. Cara, desculpa, eu não sabia, achei que ela estava sozinha. Não, ela está comigo. Daí ele me abraçou e disse assim, só para ele não te incomodar mais. Aí, gente, já era. Daí ele me protegeu. O amor, né, começou, a gente namorou 3 anos e meio, casamos. Mas sem sabedoria, quase que o nosso casamento foi destruído. E quase que nós não estamos aqui nesse retiro. E que não existe Abapai, que não existe vitória, não existe nada. Porque a nossa separação aconteceu antes de eu ter filhos. Com 1 ano e meio de casada. Eu já queria desistir. Hoje eu digo, graças a Deus que nós não desistimos. Porque o amor, eu vou falar algo para quem que é casado há pouco tempo aqui. Eu vou dizer para você. O melhor do casamento vai ficando sempre para o final. Eu vou dizer que tudo melhora. Companheirismo melhora. A sexualidade melhora. Posso ouvir um amém? É verdade, gente, tudo melhora. A gente é mais maduro. As discussões parece que elas cessam. A gente vai ficando mais parecido porque o tempo nos deu isso. Então a gente gosta do café do mesmo jeito, do pão do mesmo jeito. Hoje, na hora do café da manhã, ele começou a rir. Porque por muito tempo o café da manhã dele era de um jeito, não era de outro. Hoje, nosso café da manhã, por mais que a gente não se veja, ele é igual. A gente começa a gostar das mesmas coisas, a gente começa a caminhar e parece que olhar juntos para o mesmo lugar. Se te falaram que o casamento piora, que o casamento... Não é verdade, o casamento melhora. E quando Cristo está no meio desse casamento, esse casamento vai ser construído de uma forma tão linda. Eu quero declarar aqui casamentos maravilhosos. Eu declaro que você vai ser uma inspiração para as próximas gerações. O amor, ele pode até emocionar, como o Telmo disse, o amor é muito abstrato. A gente ama sorvete como ama cachorro, como ama uma pessoa. Mas o amor verdadeiro, ele caminha junto com a sabedoria. Sabedoria que ensina a hora de falar. Essa hora eu não vou falar. Ou eu não vou dizer isso que eu vou entristecer ele ou ela. A hora de esperar. Quando confrontar. Quando abraçar.
quando pedir perdão. Outro dia, vou abrir com vocês, eu estava sempre comprando roupa para mim e para as meninas. Então, eu vinha de viagem, eu sempre separava assim, a bolsa da Bela, a bolsa da Vitória, porque a Vitória é mesmo casada, e as compras que eu fazia para mim, e nunca comprava nada para ele. Mas por quê? Porque das primeiras vezes que eu comprava roupa para ele, ele ia lá e trocava. Aí eu dizia, Telmo, tu é jeca, deixa eu te vestir. E aí ele dizia, não, eu gosto do meu jeito e tal, tal. Aí a gente foi nessa viagem, agora eu e as meninas, e eu comprei coisas para a Isabela, estava lá a bolsa da Vitória, a minha. E aí a Isabela passou na frente de uma loja masculina e disse assim, mãe, eu vi lá dentro um tênis que parece o tênis que o papai gosta. Eu falei, então vamos lá entrar. Entrei por um tênis. Quando eu cheguei lá, a gente começou a olhar um monte de roupa e a Vitória, mãe, o pai tem que se vestir assim. Assim, pois é, Vitória, mas teu pai não vai gostar. E a gente está em Floripa, se eu compro a roupa para ele, ele vai querer trocar. E como que ele vai trocar essa roupa, se não serve? Daí a Vitória olhou para mim, mãe, tu tem que ser corajosa. Às vezes eu falo para o Marco, ele diz, eu não vou vestir, tu vai sim. E ele veste, mãe, e fica bom. Tu tem que ser mais assim com o pai. Ela assim, porque eu já vi o pai reclamando, dizendo assim, tu comprou para elas, não comprou nada para mim. Eu falei, é verdade. Você não tá, moço, desce esse conjunto aí, o conjunto que ele está hoje. Aí eu falei, me dá esse conjunto aqui. Daí a Vitória, credo, pai, vai ficar muito lindo esse conjunto. Eu disse, meu marido é alto. Falei para o moço, né, meu marido é alto. Não, esse conjunto vai ficar lindo. Eu disse, meu Deus, e o tamanho? Vou acertar. Gente, quando eu cheguei, ele disse, não sei se eu gosto. Eu falei, tu gosta? Tu gosta e tu vai vestir, tu vai ficar lindo. Tu acredita em mim, confia em mim? Acredito. Então tu vai vestir aquilo que eu quero que tu vista. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente usa assim, ó, mas ele não gosta que eu faça. Será que ele não gosta? Mas ela não gosta. Será que ela não gosta mesmo? Será que você tem que novamente começar a surpreender e cuidar com mais afinco? Será que você não tem abandonado e deixado? Jesus. Um casamento saudável foi formado nas escolas das privações. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já passou dificuldade financeira com essa pessoa que está aí do teu lado? Já dividiram um x-salada? Cachorro quente? Vocês já usaram o limite do cartão? Já ficaram com fome junto e não tinha a não ser um arroz e um ovo para comer? O casamento ele é formado nas escolas das privações. As dificuldades revelam aquilo que a prosperidade esconde. Há casais que descobriram o verdadeiro amor quando faltou dinheiro. Há homens aqui que descobriram uma leoa do lado deles quando faltou, porque ela se levantou, ela estava junto. Às vezes, quando vem uma enfermidade, quando o outro fica doente. Eu lembro, a gente ganhou de presente a família do Marco, que é o pai e a mãe do Marco. E a Cris sempre foi uma mulher muito bonita, vejo nas fotos. Só que ela passou por um câncer muito agressivo, perdeu todo o cabelo. A pessoa fica cinza, quase perdeu os dentes. E eu lembro de Valdeci na mesa, e todo mundo falando, foi tão difícil aquela época. E ele olhou para ela e disse assim, mas ela sempre foi linda. É nas dificuldades que a gente vem para fora o que nós somos. Muitos aqui começaram do zero juntos. Não tinham nada. Nada. E a privação revela se o amor era apenas conforto ou compromisso. Às vezes a dificuldade, gente, ela não é para destruir, se você tem passado por ela. A dificuldade é para trazer à luz o que está aqui dentro, que precisa ser tratado e vir para fora. A gente pode até pegar aqui o exemplo de Jó, né, com a sua esposa. Que a última palavra dela para ele foi, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Dizendo que eu estava contigo quando tudo estava bom. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus te prosperou, Deus tem te abençoado. Valoriza ainda mais quem estava do teu lado quando você não tinha nada.
A gente tem aqui a Lânio e o Dirceu, dos nossos amigos, né? São nossos amigos desde 99, eu acho. Fui no casamento deles, acho que eu fui madrinha, né? Fui testemunha. Eles foram do nosso. São muitos anos de amizade. Muitos anos. Eles conhecem tudo da nossa vida. Sabem tudo, dos melhores e piores. E hoje eu fico tão feliz, o que Deus fez com a Abapá, e prosperou tanto a igreja, tem nos abençoado. Mas eu fico feliz de ter ao meu lado pessoas que me viram quando eu não tinha nada para oferecer. Eu não tinha seguidores, eu não tinha nada. E eu valorizo muito esses relacionamentos. Eu valorizo muito essas pessoas, porque ser amigo na hora que tu está bem é tão fácil. Mas te amar e estar do teu lado quando tu está sofrendo é tão difícil. Quando você prosperar, não abandone quem esteve contigo no momento mais difícil. A gente vê tantos casamentos onde o homem ou a mulher, porque prosperaram. Às vezes a mulher até porque ficou mais bonita. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que a gente possa ser forjado nos momentos de privações. Em quinto lugar, um casamento saudável aprende a esperar junto. Esperar é uma das maiores provas de amor. Esperar um filho. Tem casais aqui que querem engravidar e que ainda não tem bebezinho? Levanta a mão aí. A gente vai orar por vocês hoje. Deus vai abrir a madre nesse lugar. Às vezes tem pessoas que casamento pode esperar por uma cura, esperar uma restauração, esperar uma estabilidade financeira. Eu lembro quando a gente pagou a primeira vez, na época do carnê, última prestação do nosso apartamento. A gente foi sair para jantar, que alegria. Mês que vem a gente tinha uma próxima conta para fazer, não sabia qual era. Casais adoecem quando eles transformam o relógio no inimigo. Sabe esperar o tempo certo. Hebreus 6,15 diz assim, e havendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Então não tenha medo de esperar a hora certa de viajar, esperar a hora certa de ter um filho, esperar a hora certa de construir tal coisa. Esperem juntos. É gostoso esperar junto. E eu descobri que o casamento tem momentos de espera. Em sexto lugar, um casamento saudável, ele guarda o coração. O casamento não acaba primeiro porque falta o desejo, porque não é assim. Quase sempre termina primeiro dentro do coração. Ele começa com pequenas rachaduras, são ressentimentos, comparações, segredos, críticas, falta de honra. Provérbios 4:23 diz assim, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Quem protege o coração, protege a casa. Eu estava falando com um casal jovem, e eles estavam se brigando muito. Aí eles pediram aconselhamento lá na igreja, eu fui sentar com eles. E aí depois que o homem saiu, eu fiquei com a moça, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Ela estava brigando por uma coisa tão infantil, eu disse assim para ela, você está dando tiro de canhão numa formiguinha. E daqui a pouco esse casamento vai entrar num desgaste tão grande que vocês não vão ter mais força para suportar as guerras verdadeiras. E eu quero dizer para você, guarde seu coração da ofensa. Às vezes você se ofende com coisa tão pequena dentro do casamento. Você já viu como é que funciona? Você faz alguma coisa, aí o outro fica chateado. Ele começa a ser monossilábico. Sim, não. Você quer isso? Não. Você está chateada? Não. Já está. E aí você vai perguntar, mas o que foi? O que eu fiz? Né? Tipo assim, quando acontece isso comigo, eu fico assim, Senhor, o que eu fiz? Qual momento foi que eu disse tal coisa? Às vezes é uma coisa tão pequena. Às vezes, como eu falei antes, você tem que escolher as suas batalhas e ter sabedoria. A minha avó dizia, filha, não leva tudo à ponta de faca. Tem coisa que a gente vai precisar deixar passar para a gente ser feliz. Posso ouvir um amém? Quem protege o coração, protege a casa, e guardar o coração significa também proteger a aliança. Uma coisa que eu sempre falo, não abrir intimidade para as pessoas, não expor o cônjuge em rodas de conversa.
eu tenho horror a mulheres que começam a falar da sua intimidade com o seu marido em roda de mulheres. Começam a rir, contar, essa noite. Gente, isso é horrível, não faça isso. Isso tira de você autoridade, sabedoria, não faça isso. Intimidade é isso, intimidade é você e seu marido. E por último, um casamento saudável, ele permanece conectado a Deus. Nenhum relacionamento sobrevive muito tempo desconectado de Deus. Eu acredito sim que a terapia ajuda, que o diálogo é útil, que conselheiros ajuda, que estar em retiros assim ajuda, que ter pessoas que são uma referência de casamento perto da gente ajuda. Mas se vocês não estiverem conectados com Cristo, não vão conseguir. E eu posso falar uma coisa, conectado com Cristo não é ser evangélico. Conectado com Cristo não é estar envolvido só em ministério. Porque às vezes a gente vê tanta atrocidade de pessoas que estão... Eu estou falando, eu não sei se você já observou pessoas que nem congregam no sistema evangélico, mas são de caráter, pessoas honestas, pagam as suas contas em dia. Já viu isso? Gente honesta, gente de verdade, existe muito. Eu estou falando de pessoas conectadas a Deus, não a religião. Não filiada a uma igreja, uma denominação. Gente que anda com Cristo. Gente que, quando ninguém está olhando, ele é do mesmo material de quando ele é quando as pessoas estão olhando. Ele é no público que é no secreto. Ele paga as contas em dia. Ele é uma pessoa honesta. Não fala mal das pessoas. Ele está procurando melhorar. Quando você tem o seu caráter afiado por Deus, é muito provável que o seu casamento seja um casamento saudável. E um casamento saudável não é aquele que não enfrenta crise, mas é aquele que aprende em cada estação. E eu quero liberar essa palavra hoje sobre você. Deus está dando uma folha em branco hoje aqui, nessa noite, nessa manhã. Uma folha em branco. Deus está falando para algumas mulheres aqui, para você rasgar a apólice de dívida que você tem do seu marido ainda. Rasga a apólice de dívida que você mostra para ele a todo momento. Que você possa dizer assim, você não me deve mais nada. Homens que têm apólice de dívida contra as suas mulheres, rasgue ela hoje. Porque hoje é uma manhã de misericórdia nesse lugar e de segundas chances. O Senhor está te dando uma folha em branco para você construir outra vez. Eu sei que tem pessoas aqui de segunda aliança, que o primeiro casamento foi. Eu quero também arrancar toda a culpa do seu coração de estar aqui numa segunda aliança. Deus está abençoando você e seu casamento. Há uma folha em branco aqui para uma construção de uma nova história. Ainda que você olhe para o seu vaso todos os dias, que representa o seu casamento, com aquela cicatriz no meio da sua história, eu quero declarar para você que no meio dessa cicatriz, o Senhor vai permitir brotar autoridade sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus está protegendo os seus filhos e a sua casa. Eu vejo Deus aqui tocando crianças essa manhã, tocando jovens essa manhã. Os seus filhos estão sendo tocados pelo Senhor. Porque à medida que o seu casamento se fortalece, os planos do Senhor na vida dos seus filhos também se fortalecem. Eu sei que eu não estou falando só para o meu rebanho da Abba Pai, pessoas que congregam e moram em Criciúma. Eu sei que tem muita gente de fora, mas você também é rebanho nosso. De alguma forma, se você chegou até aqui, é porque você tem ouvido e visto e tem dito, eu quero participar do que Deus está fazendo. Então se sinta também inserido nesse lugar, que você possa ser alcançado por essa unção aqui nessa manhã. Mas essa manhã eu quero orar com você, eu quero orar com algumas pessoas que estão aqui, que você precisa urgentemente de uma folha em branco do céu, que você precisa da graça e do Senhor. O Senhor hoje Ele remove a culpa, o medo. O Senhor está com uma borracha apagando o passado e trazendo uma nova esperança e uma nova chance sobre você. Queria que você ficasse de pé nessa manhã. Uma das coisas que eu amo no retiro é que primeiro que você está investindo no seu casamento, isso vai dar muito fruto. O local onde você põe o seu dinheiro frutifica, sabia, espiritualmente sobre a sua vida. É por isso que eu quero declarar que não coloque o seu dinheiro em jogos internet, em nome de Jesus.
Posso ouvir um amém? Cuide aonde você está plantando, porque o seu dinheiro é uma semente. E aonde você planta, é onde vai dar fruto. Você tem investido tempo aqui, você tem investido recursos aqui, espiritualmente você tem investido aqui. Eu declaro que você vai sair desse lugar. E nos próximos anos você vai colher muito fruto do que você tem feito. Eu queria orar. Eu queria orar por pessoas hoje aqui que você sabe que Deus falou contigo. E essa graça e essa misericórdia de Deus vai vindo como uma água limpa, entrando dentro da sua casa, da sua vida e transformando. Você que percebe que o Senhor quer te dar essa segunda chance, te dar uma folha em branco, eu queria orar por você nessa manhã. Você tem enfrentado guerras nesses últimos tempos, tem sido dias difíceis. Estar aqui foi praticamente assim, foi no último do último que você estava pronto a desistir. Tanta guerra para estar aqui. Inclusive, fiquei sabendo, depois a gente vai orar por um casal que ele passou a madrugada no hospital, passando mal. Estão aqui. Encontrei com eles no corredor. Existem guerras espirituais ferrinhas para estarmos aqui. Eu queria orar por você nessa manhã. Queria que você corajosamente viesse aqui. Eu quero orar por você. Se você quer vir em casal, se você quer vir individualmente, mas eu quero te abençoar para que você venha aqui. Eu quero orar por você. Você que precisa de um renovo de Deus, uma mudança genuína. Está difícil, está cansativo. Queria que você viesse. Você precisa urgentemente de uma folha em branco do Senhor, uma nova chance. Eu quero orar por você. O Senhor te trouxe aqui para isso. Chega bem para frente, para que a gente consiga isso. A todo mundo. A sua vida, a sua história foi marcada por tantas situações. Pode vir. Às vezes as pessoas liberaram palavras, as pessoas da sua família, não vai dar certo. Às vezes você entrou num casamento com seus pais, discordando da sua escolha, palavras de maldição. O Senhor vai quebrar isso hoje aqui. O Senhor me mostra que Ele está quebrando palavras, tipo assim, esse homem não vai dar certo. Não é para você. E você tem andado nesse casamento com o peso dessas palavras todos esses anos. E isso às vezes movimenta até a forma como você age, porque às vezes você se movimenta para impressionar, para tentar provar, e Deus está falando, eu não quero mais que você faça coisas para provar para os outros, eu quero que você faça por obediência a mim. O Espírito Santo está aqui nessa manhã e está falando assim, eu estou rasgando a apólice de dívida que você tinha comigo. O Senhor está rasgando agora o passado. Deus está rasgando agora palavras malditas. Você que veio da segunda aliança, e às vezes você senta na igreja e está no meio do povo, e quando fala de restauração, o seu coração dói, porque você se sente culpado. O Senhor está arrancando agora esse peso de você, está dando uma folha em branco, para você escrever de novo. Ele está abençoando. Homens aqui que lutaram contra vícios, vício da pornografia, drogas. O Senhor está falando para você, filho, eu acredito em você. Eu acredito em você, eu te dou graça para que haja uma mudança, uma transformação genuína. Você pode se derramar para Ele, porque a graça de Deus está aqui hoje, o perdão de Deus está aqui hoje nessa manhã. Eu quero declarar para os homens que estão aqui nessa manhã. Queria que você levantasse as mãos, você que é homem. Muitos dos homens que estão aqui, eles tiveram uma ferida paterna. Você não teve uma referência masculina saudável. Mas o Senhor está se colocando nesse lugar de autoridade sobre a sua vida. Muitos homens aqui têm potenciais incríveis, são inteligentes, mas não sabem. São inovadores, mas não sabem. O Senhor derramou sobre você graça, dons e talentos, e você ainda não reconhece, porque você tem medo. Eu quero declarar nessa noite coragem sobre você.
Assim como eu liberei essa palavra há 2 anos atrás, eu reavivo essa palavra aqui nessa manhã. E eu declaro transformações. Homem, Deus te fez para ser o provedor da casa. E eu declaro prosperidade do céu sobre a sua vida. Eu libero sobre você ideias que nunca ninguém pensou, coisas novas sobre você, criatividade do céu. Que você não tenha medo, toda a insegurança agora é quebrada no nome de Jesus. Nós mulheres abençoamos os homens para que eles fluam. Olha, as mulheres não serão mais críticas, não irão mais destruir aquilo que Deus derramou na sua vida. Homens, em nome de Jesus, sejam os homens que Deus chamou que você fosse. Seja corajoso, seja forte, seja inteligente. Acredite no potencial que Deus colocou nas suas mãos. Eu declaro que muitos vão voltar a estudar aqui. Se você não terminou o terceirão, eu não sei se você não tem escolaridade completa, tem uma direção de Deus para você aqui nessa manhã, termine. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer através da sua vida. Os céus dizem aqui para alguns homens: será que você pode pensar um pouquinho fora da sua caixa e deixar eu agir na sua vida? Ah, pastora, mas eu sempre fiz assim, eu sempre fui desse jeito. Quem sabe Deus está falando: filho, é hora de mudar. Mulheres que estão aqui, eu queria que você levantasse as mãos. Deus chamou você com autoridade para ser o aconchego da casa, para ser uma encorajadora. Você é uma profetisa dentro de casa. As suas palavras têm poder. Mulher, eu te abençoo para que você tenha autoridade dentro do seu lar, para que você possa construir homens notáveis, filhos notáveis. Eu declaro sobre você o Salmo 112, que a sua geração será uma geração de homens e mulheres notáveis nessa terra. E eles olharão para você. Eles olharão para você e dirão: eu tive uma mãe, eu tive uma avó que orou por mim, que me encorajou. Eu te abençoo, eu abençoo a tua geração em nome de Jesus. Mulheres, não tenham medo de crescer. Não tenham medo de ser o que Deus chamou vocês para serem. Não tenham medo de estudar. Não tenham medo de buscar aquilo que Deus tem. Eu declaro aqui que nenhuma mulher vai andar aquém daquilo que Deus chamou elas para andarem aqui, em nome de Jesus, nessa casa, nesse rebanho. Quem está aqui que quer engravidar e não engravidou? Quer engravidar, mas tem diagnóstico de infertilidade? Levanta a mão. Eu quero que você coloque a mão no seu ventre agora, você e seu marido. Coloque a mão no ventre. Marido, coloque a mão no ventre da esposa. Só aqueles que tem esse diagnóstico. Se prepare, porque talvez ano que vem você não vai estar aqui, porque você vai estar no hospital dando à luz um bebê, isso. Aí talvez venha aquele pensamento: ai, mas tanta gente já orou. Lembra do tempo de Deus? Lembra do tempo de Deus? É Deus que estabelece o tempo. A sua parte é orar. Eu queria que você colocasse as mãos no ventre, você que quer engravidar. Isso. E agora você vai me ajudar a orar por essas famílias. Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora sobre esse ventre. Eu dou uma ordem agora sobre esse casal agora. Ventre, você foi feito para gerar. Eu oro agora pelas mulheres, mas eu oro também pela esterilidade masculina. Toca agora, Deus, em nome de Jesus, e começa a curar. Em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo começa a tocar agora esses casais. E eu declaro, pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus, que ano que vem vai ter choro de bebê. Ano que vem nós vamos ver muitos desses casais carregando os filhos nos braços como um testemunho do poder de Deus. Aleluia! Oh! Aleluia! Pai, eu abençoo cada pessoa que está aqui na frente. Dá uma folha em branco agora, Pai. Uma folha em branco.
para escrever diferente, uma nova história. Eu abençoo cada família aqui representada, com sonhos novos, novos planos, uma guinada de vida. Eu vejo muitos aqui num período de transição, de mudança muito grande. Isso tem despertado medo. Será que eu devo prosseguir? Será que eu devo crescer? Será que eu devo? O Senhor está falando, sim, filho, deve. Eu estarei contigo. A Bíblia diz que para onde... A Bíblia diz, não, nós falamos, eu e meu marido, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. E eu quero declarar que tudo aquilo que Deus promove, Ele também sustenta. Eu quero te abençoar com coragem e ousadia. Que o medo não te paralise. Seja forte e corajoso em nome de Jesus. Eu te abençoo com graça, com favor do alto. Que você pegue a unção desse retiro, que é misericórdia e graça. Uma nova chance, um novo tempo sobre você e sobre a sua família. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar algo aqui. Esses momentos no retiro são maravilhosos, da palavra. Mas não tão importante, ou tão importante quanto, é as conexões que nós vamos fazer aqui. Eu sei que é bom ter o momento do casal, é maravilhoso. Mas esteja atento às pessoas que Deus quer conectar na sua vida. Sabe, aquilo que Deus quer trazer para perto de você. Se você veio com a tua turma de amigos, tenha tempo com os amigos também. Isso é maravilhoso, a gente cresce, a gente aprende. Esteja atento às mesas que você vai se assentar, às conversas que você vai ter. Sabe, analisa. Entre dentro daquilo que Deus está fazendo. Dá uma ligadinha para casa, fala com os filhos, abençoa, aproveita e libera palavras de bênção. Que o Senhor te guarde, te abençoe. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre você, em nome de Jesus. Eu vou chamar a Alane aqui. À noite nós estamos juntos, em nome de Jesus.